traz um convite pro coração. Neste porto onde aportam as almas, a nossa arte se faz oração. Um traço de luz na tela em branco, um verso que acorda o sentimento. O palco que encena a própria vida e a melodia que acalma o pensamento. É o nosso querido companheiro Plínio Oliveira, de muitos anos de jornada, que sempre também traz músicas que nos emocionam. E ele é de Curitiba, Paraná, sempre participando dos seminários da Federação Espírita do Paraná. E esse ano, pela primeira vez participando do Sarau de Arte Espírita da Baixada Santista, ele prontamente aceitou o convite quando foi feito pelo pessoal do Departamento de Arte. E veio com toda a sua equipe para cá se apresentar para a gente. Tenho certeza que vocês vão amar a apresentação. Dito tudo isto, agora sim com vocês, Plínio Oliveira. É um prazer estar com vocês. Eu sou compositor desde os 8 anos de idade. Eu componho canções desde os 8 anos de idade. Dos 8 aos 16 eu compus 422 músicas. Letra, música, harmonia, melodia. Com 16 anos eu reconheci que aquilo que eu havia feito não tinha valor nenhum. Então eu joguei todas as 422 músicas fora. Dos 17 até os 27 eu compus mais de 400 canções. Mais uma vez eu reconheci que nenhuma delas tinha valor nenhum. Então eu joguei mais 400 fora, literalmente, joguei no lixo. 800 e tantas músicas. Dos 27 até hoje eu compus mais cerca de 1000 canções. Delas, talvez 800, acho, estão gravadas. Eu estou finalizando meu 80º álbum, um álbum de número 80. É uma vida dedicada à canção. Um país está perdendo o gosto pela canção. Então, tenho andado com muita alegria em eventos espíritas, nos centros espíritas, porque o público espírita é um público diferente, um público capaz de apreciar a beleza. Então, eu lhes agradeço por me acolherem
sempre que canto me inundo de felicidade. E minha música é um débil trauteado da tua canção. Sempre que vejo a paisagem colorida no brilho de beleza, os meus olhos não alcançam a variação infinita dos tons da natureza. Sempre que falo, me regozijo interiormente, mas os sons das minhas palavras não conseguem vestir com roupagem digna as minhas ideias. Sucede, eu compreendo que a tua melodia, meu poeta cantor, que a tua criação, meu Deus, e o teu pensamento, autor de todas as coisas que és, embora me habitem a vida, essa minha taça de amor jamais poderá comportar todos os divinos tons que são teus e que me concedes para repartir com todos aqueles que ainda não conseguiram te encontrar. É quando num instante eu posso ver estrelas infinitas no céu, meu coração se eleva às alturas, como se o universo fosse eu. Então volto ao mundo, e quando o sol parece esconder tesouro purpurina no mar, estendo a mão numa inocência pura, tocando uma pintura que não há. Então volto ao mundo, e nesse instante eu sinto me perder, um pensamento num turbilhão, e chego a imaginar que não sou nada, como um grão de areia na imensidão. Eu passo a vida, passo pelo tempo, me levo os dias como folha ao vento, mas já não cabe em mim a agonia de não saber o que afinal me dizem as estrelas, o que queria Deus ao concebê-las. Quem somos nós? Estamos a sós. Será por nada? Será? Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar, igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem, vindo de trem de algum lugar, e ali vai com uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada, e na fachada escrito em cima que é um lar. Pelas varandas, flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito
feito despeito de não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Eu passo a vida, passo pelo tempo, e levo os dias como folha ao vento, mas já não cabe em mim a agonia de não saber o que afinal me dizem as estrelas. O que queria Deus ao concedê-las? Quem somos nós? Estamos a sós. Será por nada? Será? Que vontade de chorar. Daquelas 800 e tantas que eu joguei no lixo, tinha ido junto pro lixo uma canção que depois eu achei que até podia ser boa de lembrar, de cantar. Mostrei para um amigo, eu tinha 17 para 18 anos, um amigo chileno, Fred já morreu. Lá do infinito, talvez ele escute. E o Fred, ao ouvir a canção, o nome da música é Deixa o Barco Correr, o Fred me disse assim: Plinio, eles falam Plinio, né? Plinio, tu estás pronto a cantar esta canção por toda a tua vida? E eu disse: mas eu tinha jogado no lixo. E ele disse: mas cantará por toda a tua vida. Eu fiz essa canção inspirada num conto, mas num acontecimento da vida do Chico Xavier. O Chico estava sendo processado pela família de Humberto de Campos, o grande escritor brasileiro, cronista, porque publicaram um livro com contos de Humberto de Campos, mas que Humberto escrevera após a morte. Humberto espírito, então, escreve através do Chico. Chico publica o livro e a família do Humberto de Campos entra com um processo judicial, porque ou o Chico era um charlatão, querendo ganhar dinheiro em cima do Humberto de Campos, ou os textos eram Humberto de Campos e o Chico era igualmente um desonesto, porque os direitos autorais não estavam reconhecidos e repassados para a família queria a sua parte dos direitos. O Chico entrou em desespero com isso, foi bem no início da sua carreira, e no meio da dor, do tormento, ele contou, aliás, que o seu protetor espiritual, o grande Emmanuel, se aproxima e pergunta: Chico, para que tanto desespero? E o Chico disse: você não vê que eu estou na capa do Cruzeiro? O Cruzeiro era uma revista muito importante na época do Chico, uma revista de grande circulação no Brasil. Você não viu que eu saí na capa do Cruzeiro, acusado de ser charlatão? E o Emmanuel sorri e diz: mas Chico, você não é seguidor de Jesus? Jesus foi para a cruz, você foi só para o Cruzeiro. O Chico então me pede: você sabe que eu estou sofrendo, meu amigo? E você sabe que um dos amores da minha vida é a mãe de Jesus, que entendia do sofrimento como ninguém. Será que lá em algum lugar infinito, você que viveu na mesma época que ela, será que você não pode encontrar com ela e dizer: eu também estou sofrendo, que ela que entende tanto de dor, que ela podia me mandar um conselho? E o Emmanuel diz: você nem
relação dos dois é uma relação de amigos, uma relação até divertida, uma relação bem-humorada. Por exemplo, quando o Chico estava viajando certa vez de avião e teve uma grande tribulação no avião, o avião ia cair, ele achou que o avião ia cair, todas as pessoas se desesperaram dentro do avião, e o Chico se desesperou também, começou a gritar. O Emmanuel aparece para ele: Chico, por que você está gritando? O Chico diz: porque esse avião vai cair, eu estou em desespero e eu vou morrer. Então o Emmanuel diz para ele: tá bom, Chico, você pode até morrer, mas pelo menos morra com educação. Outra vez, o Chico estava aguardando um momento na madrugada em que ele psicografava, e o Emmanuel aparece, e o Emmanuel olha para ele e diz: Chico, o que é isso? E o Chico diz: isso o quê? Isso na sua cabeça. E o Chico diz: é uma peruca. E o Emmanuel: mas por que você está de peruca, homem? E o Chico responde: da minha aparência cuido eu, porque eu sou de disposição. E nessa noite, um tempo depois, ele ter pedido para o Chico trazer a notícia do conselho da Mãe de Jesus, Emmanuel realmente retorna, não sei quanto tempo depois, e o Chico lhe pergunta: falou com ela? Falei, Chico. E você contou para ela o que eu estou passando? Ela já sabia, Chico. Ela sabe do que eu estou sofrendo? Sabe, Chico. Aí o Chico começou a se sentir importante. O Emmanuel disse: só que ela sabe que todo mundo sofre, Chico. Então não é tão importante assim. Tudo bem, mas você pediu para ela me dar um conselho? Sim, pedi. E ela deu? Ela deu, Chico. E qual foi o conselho? O que ela me disse? O que a mulher que mais entende de sofrimento deveria dizer para mim nesse momento? Chico, ela mandou te dizer: isso também passa. Eu ouvi essa história aos 17 anos e compus uma canção que foi pro lixo. Mas tudo que eu joguei no lixo eu pensava: se for boa eu não vou esquecer. Quando meu amigo Fred disse: está disposto a cantar esta canção por toda a tua vida, eu não imaginei que cantaria por toda a vida. E ela hoje faz parte do nosso espetáculo, que conta a vida de Chico Xavier. Ela diz assim: tanta gente se arria quando perde o norteio, quando é fim da folia, sem vencer-se o torneio, quando há bolhas nas palmas e os abrolhos não cessam, quando há calos na alma, quando os olhos se fecham. Nessa hora a agonia é mais forte que a fome, e essa fome sacia, a ilusão a consome. E se o momento é de raça, a fraqueza é peralta, faz maldade com graça e a tristeza não falta. Deixa o barco correr, deixa o pranto rolar, a esperança é um instante, e o que a gente sobrar será forte o bastante para vencer a agonia e os futuros torneios. Tanta coisa a fazer, vamos lá dar um sorriso, da tua mão vamos juntos, nada mais é preciso, só a vontade de amarmos, porque a tristeza em sua graça dói bem fundo, mas passa. Deixa o barco correr, deixa o pranto rolar, a esperança é um instante, e o que a gente sobrar será forte o bastante para vencer a agonia e os futuros torneios.
submerge no oceano, longe de onde alcança a estreita vista dos humanos. Ele está lá, em alto mar, não é uma pálida lembrança, ele simplesmente está. Ele está lá, eu sei que está. E se alguém chora ao ver partir, alguém há de sorrir ao ver voltar. Feito um balão que vai subindo até sumir na atmosfera, o vento que balança é a mesma força em outra esfera. Ele está lá, em pleno ar, não é uma pálida lembrança, ele simplesmente está. Ele está lá, eu sei que está. E se alguém chora ao ver sumir, alguém há de sorrir ao ver voltar. Assim é o homem que morrendo se descobre em outro plano, longe de onde avança a fria ciência dos humanos. Ele resiste, segue sendo o mesmo ser com corpo alado. Outro dia, outra criança vai ressurgir ao nosso lado. Ele está lá, em algum lugar, não é uma pálida lembrança, ele simplesmente está. Ele está lá, eu sei que está. E se alguém chora ao ver partir, alguém há de sorrir ao ver chegar. Eu li outro dia o diálogo entre dois fetos, dois gêmeos no ventre da mãe. Um deles dizia assim: quem foi que te falou que tem vida depois do parto? Nunca ninguém voltou para contar. E o outro dizia: eu sei que tem, porque eu ouço a voz da minha mãe. E o outro responde: ah, coisa da sua cabeça. Ele também não tem certeza nenhuma que depois do parto vai ter uma mãe para cuidar de você. Eu adorei essa história porque é o imanente tentando compreender o transcendente. Do ponto de vista filosófico, imanente é aquilo que está contido, transcendente é aquilo que está para além do que está contido. Os nossos sentidos são imanentes, a gente não alcança toda a variação das cores, do universo, da natureza. Os nossos ouvidos não alcançam toda a variação sonora. Os nossos sentidos são extremamente limitados. Então, eu adorei a conversa dos gêmeos dentro do útero. Vida depois do parto. Nunca ninguém voltou para contar, não é mais ou menos isso que dizem as pessoas, que não existe uma vida também da vida. O imanente não alcança o transcendente. Ele está lá, em algum lugar, não é uma pálida lembrança, ele simplesmente está. Ele está lá, eu sei que está. E se alguém chora ao ver partir, alguém há de sorrir ao ver voltar.
Eu estou prestes a lançar o meu, então, álbum de número 80. 80 discos, 80 álbuns ao longo de uma vida, todos independentes. Gosto de lembrar que para gravar o primeiro disco eu vendi o nosso piano. Minha mulher, a Nini, que está comigo há 31 para 32 anos agora, na época quase entrou em desespero, que era nosso o piano, ela também é pianista. Como é que a gente vai ficar sem piano? Depois a gente compra o piano de novo. Para poder gravar o primeiro disco, chamado Voos da Alma, que foi lançado em julho de 1995, eu vendi o piano. Só consegui comprar um piano de novo em 1998. São 3 anos depois, e ainda parceladinho, porque eu nunca consegui recuperar o investimento do disco. Mas logo em seguida já lancei mais outro, e mais outro, e mais outro, e para fazer o segundo eu vendi um carro. É porque eu recebo cartas do infinito. Esse próximo álbum é o de número 80. E eu espero pelo menos fazer 100 discos ao longo dessa vida. Eu trago para vocês então uma canção desse álbum. Não sei nem se eu vou saber cantar, porque eu gravei e depois não ensaiei mais. Mas eu gosto tanto dela que talvez funcione. Ela se chama Agosto. Você vai dizer, por que chama Agosto? O nome original dela era Canção do Sublime. Mas minha filha Clara, eu tenho 5 filhos, Clara é uma das minhas filhas e uma das minhas paixões. Eu tenho uma profunda empatia por Clara, você deve ter também por seus filhos. Vocês têm filhos? É, no Brasil quem tem filho aqui? Mas tem sobrinho, quem tem filho tem sobrinho, né? É que o Brasil tem sobrinho, só para saber. Tem nenhuma criança na sua vida, pelo amor de Deus? É o Brasil que tem alguma criança, filho do vizinho. Quando a gente gosta de uma criança, especialmente das crianças que são tão frágeis, nós ficamos bastante empáticos com elas. As dores delas são as nossas dores, isso que nos faz como humanos grandes de verdade, capacidade de colocar-se no lugar do outro. O nome da canção original é Canção do Sublime, mas acontece que Clara está namorando. É o braço aqui quem já se apaixonou. É o braço aqui quem já desapaixonou daquela paixão. Decepcionou. É o braço quem desapaixonou e disse, eu nunca mais vou me apaixonar de novo. Agora é o braço quem, apesar de ter dito isso, se apaixonou de novo. Sabe por que isso acontece com a gente? Eu perguntei isso outro dia e uma pessoa da plateia falou assim, é porque eu sou besta. Eu achei ótimo, eu falei assim, não, meu amor, não é porque somos bestas, é porque estamos vivos. E quando você deixar de se apaixonar, se encantar, então você passa a ser uma espécie de zumbi que não sonha, que não sofre. Claro, está namorando. E o menino é tão legal que eu me apaixonei por ele junto. É verdade. Quando eu vi os dois juntos, me emocionei. Lembrei de eu, a mãe dela, nós também nos apaixonamos como jovens. Eu nem tanto, mas ela era muito jovem. Só que ele decidiu estudar na Itália. E em agosto, ele vai para a Itália. E porque a canção dele fala de saudade, porque a saudade é sublime, você sabe que a destinação final do amor é a saudade. E há 2 tipos de saudade. A saudade de quem amou menos do que podia, que é a saudade arrependida. E a saudade de quem amou tanto quanto podia, que é a saudade apaixonada. Porque a verdadeira tragédia da vida não é a morte. A verdadeira tragédia da vida é não sentir saudade. É de verdade. Você vira um
Então eu mudei o nome da canção para Agosto, que diz assim: eu já sonhei com a canção, já chorei a paixão, já pus meus pés no mar e sei que na nossa ilusão, nossa estreita visão, não consigo explicar essa sublime emoção, essa coisa que dá dentro do coração. É só porque a música é nova para ficar bem concentradinho. Vou de novo aqui, ó. Essa sublime emoção, essa coisa que dá dentro do coração, ao ver um orvalho que cai, alguém que se vai, o sol ao fim do dia, quando me sinto no chão, ouço a respiração, o silêncio, a paz. Posso entender sem falar, posso crer sem enxergar, enxergar e respirar a magia. Minha alma voa longe e não se distrai com a dor. E eu me perco no horizonte, algo me atrai no esplendor. Minha alma voa longe e não se distrai com a dor. E eu me perco no horizonte, algo me atrai, teu amor. Quando me sinto no chão, ouço a respiração, o silêncio, a paz. Posso entender sem falar, posso crer sem enxergar, respirar a magia. Minha alma voa longe e não se distrai com a dor. E eu me perco no horizonte, algo me distrai, me atrai no esplendor. Minha alma voa longe e não se distrai com a dor. E eu me perco no horizonte, algo me atrai, eu amor. Eu
Eu tive contato recentemente com um extraordinário poema de James McCree. Eu não sabia quem era James McCree, fui procurar, achei vários, inclusive poetas, escritores. Um que viveu na Primeira Guerra Mundial e tem relatos sobre a guerra. Um outro que viveu na Segunda Guerra Mundial e tem relatos sobre a guerra. Um outro que não viveu em nenhuma guerra e, embora seja escritor, não escreveu o poema que eu estava procurando. O nome do poema é Instruções para Visitar a Terra. Eu me deparei com esse poema em inglês, com uma legenda em português muito ruim. E eu queria achar o original, então por isso fui atrás. Porque vocês sabem que as redes sociais não são uma fonte de informação segura. As redes sociais deveriam trazer para perto quem está longe, mas acabam levando para longe quem está perto. Por causa das redes sociais, as pessoas acreditam naquilo que gostam de acreditar. E quanto mais você prestar apenas atenção no que dizem as pessoas com quem você concorda, mais você mergulha para dentro do próprio umbigo e perde a capacidade de aceitar que talvez você possa estar errado. Eu vou lhe dizer, meu amor, estar errado é quase uma regra na experiência humana. O grande Sócrates, o sábio, diante dos seus jogadores, disse assim: eu não sei nada, mas eu sei que eu não sei nada. Vocês também não sabem nada, o problema é que vocês acham que sabem alguma coisa. Jesus, do alto da cruz, seu último suspiro foi: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos muita coisa, e por não saber muita coisa, a gente sabe errado. Até pouco tempo atrás, até bem pouco tempo atrás, as pessoas achavam que a Terra era o centro do universo. Até pouco tempo atrás, 1943, não havia anestesia. As pessoas tinham membros em guerra, por exemplo, perdiam parte do corpo, precisavam amputar o membro, e a única coisa que tinha era éter e uísque para dar para as pessoas. Os humanos vêm se desenvolvendo aos poucos, vêm conhecendo o universo, vêm destrinchando, mas o que a gente sabe é muito pouco, e por saber pouco a gente erra. Então, se você só presta atenção no que dizem as pessoas que concordam com você, a sua tendência é ficar remoendo o que ninguém sabe. Por isso que é importante ter contato com quem pensa diferente. Mas vocês sabem que essa polarização, a dita polarização dos últimos anos no mundo e no Brasil em especial, ela faz com que as pessoas digam assim: não vou mais assistir tal canal de televisão, porque aquele canal diz o que ela não gosta de ouvir. Mas ela perde a chance de eventualmente ter contato com uma ideia diferente da sua. E convenhamos, toda história tem 3 lados: o seu, o meu e a verdade. A verdade normalmente nenhum dos dois está vendo. Aconteceu na minha família uma coisa assim, por causa das redes sociais e por causa dessa polarização. Minha mulher ali parou de falar com a mãe, porque a mãe é bolsonarista e ela, Aline, é petista. Então chegou um momento em que ela só brigava com ela, e não vou mais falar com ela. Foi trágico, porque não apenas pararam de falar uma com a outra, mas pararam de frequentar a casa uma da outra, morando em cidades diferentes. Antes viajava no aniversário, viajava no Dia das Mães, viajava no Natal, viajava no aniversário de bodas dos pais. Mas agora ela dizia: vou lá para brigar com minha mãe, não vou mais não quero mais conversa. Pararam de conviver, pararam de ir no Natal, pararam de se encontrar. Porque ambas só ouviam nas redes sociais as coisas que ambas gostavam de ouvir e que reforçavam suas crenças. Uma pelo Lula e a outra pelo Bolsonaro. No meio disso tudo, o marido de uma e pai da outra, que ficava triste porque não via a filha, ficava triste porque no Natal a filha não estava lá, ficava triste porque ele queria Curitiba visitar a filha, mas a mãe não queria, ficava triste de vê-las brigando e pensava: eu preciso fazer alguma coisa para juntar essas pessoas. E ele, meio que sem querer, ele finalmente conseguiu. Elas voltaram a se falar no dia do velório dele. Quando ele morreu, elas se abraçaram e choraram e pensaram:
quantas vezes poderíamos ter estado juntos, todos em família, mas a gente fica brigando com essas pessoas que a gente nem conhece. Então, se você só presta atenção no que dizem as pessoas que concordam com você, você tem uma tendência muito grande de se tornar intolerante. E quando você se torna intolerante, você deixa de aceitar o que você chamaria de defeitos que o outro tem e perde o que é importante de verdade. Então eu tomo muito cuidado com redes sociais. Eu lembro de Humberto Eco, o grande pensador e escritor, que disse em 1995, no seu discurso ao receber o título de doutor honoris causa, ele que já era prêmio Nobel de Literatura por um livro chamado O Nome da Rosa, Humberto diz: veremos na internet a ascensão dos idiotas. 1995. Então, eu vi o poema de James McCree na internet, porque a internet não tem só coisa ruim, mas é difícil de achar coisa boa. E quando acha, ainda é difícil saber se foi a pessoa mesmo que fez. Eu não queria sair pelo mundo dizendo: o James McCree fez um poema sem ter certeza que era do James McCree. Pesquisei. Depois de pesquisar muitos dias, semanas, eu encontrei. Ele é um norte-americano, dono de uma fundação chamada Sunflower, que fica na Califórnia, no Texas, nos Estados Unidos. E o poema eu encontrei no site dele, o poema original. E aí, com a ajuda da minha filha Clara, fiz a tradução melhor do que aquela legenda automática da internet. Porque vocês sabem, a inteligência artificial é tudo menos inteligente. E aí falo para o meu amigo sambista: não haverá inteligência artificial capaz de sentir. Por isso, toda criação, ela só é genuína e só tem valor se ela for feita por um humano em todos os níveis. O resto vai ser sempre uma imitação do que alguém já fez. E uma imitação sem sentimento. Então a gente tem que tomar cuidado no uso. Não existe um uso apropriado no processo criativo para a inteligência artificial. Simplesmente não existe. Ela não foi feita para criar. Ela foi feita para ajudar os humanos a fazer operações braçais. Então, eu tomo cuidado com as redes. E fiquei tão encantado com o poema que decidi decorá-lo, porque meu amigo espiritual me disse quando eu tinha 8 para 9 anos de idade: nunca suba ao palco se você não souber tocar de cor, se você não souber falar de cor, se você não souber cantar de cor. Jamais, não se atreva. Um artista de verdade tem domínio total do que faz. Não uso texto nenhum, nada. Tudo aqui e aqui. E eu prefiro errar do que ficar me segurando em alguma coisa. Mas isso é para o artista profissional. Aquele que só está fazendo uma expressão, está só participando de uma mostra, com mais não tem problema nenhum. Mas eu tenho um compromisso com a grandeza, ainda que jamais a alcance nessa vida, mas eu estou comprometido com ela. Por isso é que eu disse: eu tenho que decorar o poema do James McCree. E, gente, dá trabalho. Fiquei acordado a noite inteira, disse: eu não vou dormir enquanto não souber decorar esse negócio. Comecei a decorar às 11 da noite, às 6 da manhã eu ainda não tinha decorado. Mas estava quase. Ao longo do tempo, fui dominando. E é lindo, é lindo. Ele diz assim: caso você desperte e descubra que sua alma se separou da fonte, se manifestando de uma forma material, não entre em pânico. Sua condição é temporária. Você foi selecionado para a experiência, para a oportunidade da encarnação humana. Essa simulação 3D foi concebida para quebrar um pouco com a monotonia da eternidade, proporcionando uma experiência totalmente imersiva numa identidade pessoal e distinta. Seu corpo servirá como um avatar físico enquanto você navega por uma realidade densa e dramática. Você experimentará uma variada gama de emoções,
da alegria à solidão, ao desespero. E haverá distrações que te farão esquecer qual a verdadeira origem, a sua verdadeira origem e natureza. Mas, por mais que enfrente traumas e provações, lembre-se, sua alma permanece segura. Nesse planeta, nada é permanente. Pessoas e coisas vêm e vão. Você vai se apaixonar, simplesmente, para depois ter de abrir mão de tudo que lhe é mais caro. Portanto, não se apega a nada com muita força, nem mesmo a si próprio. E quando chegar a hora de deixar ir, deixe ir com elegância. Lembrei do Chico Xavier, falando do Chico Moura, imitação. Deixe ir com elegância. Nada é possuído, apenas emprestado. Ao caminhar nesse planeta entre as pessoas, procure ser um bom visitante, seja discreto. Lembre-se, você está de visita. Não crie problemas. Fale menos do que escuta. Dê mais do que recebe. E não mantenha seu coração aprisionado, trancado numa gaiola de vidro, seu coração sensível, protegido do desgaste. Deste planeta, você nunca sairá vivo. Então, dê-se conta de que o tempo passa rápido. E quando chegar a hora, volte com algumas cicatrizes de batalha e boas histórias para contar. Não é maravilhoso isso? A parte que eu mais gosto, duas partes que eu mais gosto é quando ele diz: aqui nesse planeta nada é permanente. Pessoas e coisas vêm e vão. Você vai se apaixonar apenas para abrir mão de tudo que lhe é mais caro. E a segunda parte que eu acho linda é quando ele diz: desse planeta você nunca sairá. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que eu gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir, a chorar e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida.
Quando você canta, você ativa 272 áreas cerebrais. Quando fala, ativa 16. Quando canta, 272. Quer dizer que, além de ficar alegre, além de se harmonizar, além de entrar em contato com as memórias, as lembranças, as profundidades da poesia, especialmente quando a música é em português e você entende a letra e a letra é boa, você fica até mais inteligente. A minha filha, Clara, que agora tem 19 anos, diz: pai, fica mais inteligente mesmo? Fica, filha. E ela completou: ué, por que com você não funciona? Minha Clara, eu disse: é porque toda a minha inteligência se esvai para os seus lindos olhos azuis, meu amor. Vocês sabem que eu sonhei com Clara 6 meses antes da minha engravidar de Clara. Eu sonhei que era uma moça loura, linda, e que veio e me abraçou. E nós nos abraçamos emocionados. Ela foi diminuindo de tamanho, até que ela virou um bebê no meu colo e me olhou com os olhos azuis. Um sonho. Eu acordei emocionado, chorando. Aí ela me viu que eu estava chorando e disse: o que houve? Eu falei: nós vamos ter uma filha. Ela falou: hoje? Não. Daqui uns meses você vai engravidar. 6 meses antes dela engravidar, quem decidiu o nome não fui eu, foi ela. Ela disse: vai se chamar Clara, então. Eu aproveito, eu adoro. Meu outro filho chama-se Francisco, então já tem Francisco, a Clara, os dois santos em casa. E aí, 6 meses antes da minha engravidar, eu fiz uma canção chamada Clara. Mostrei para os amigos gostaram. E um disse assim: mas e se nascer um menino? Eu falei: a gente manda para Claro e ele já nasce patrocinado. Vai ser Clara. Eu não tinha dúvida de que nasceria um menino. E vocês sabem que quando ela nasceu, do jeitinho que eu tinha sonhado, estava lá com 1 ano e 2 meses, uma dificuldade de fazer Clara dormir, meu Deus do céu. Até hoje ela tem insônia, uma dificuldade. Então eu tinha que deitar com ela, contar história, contar música. Era um sufoco. Um dia eu lembro que eu consegui fazê-la dormir, porque normalmente a gente dormia antes. Eu consegui fazê-la dormir antes de mim, mas deitado na cama do casal. Aí eu fui levantando, perante o pé, seria umas 11 da noite, que ia assistir televisão. A Aline estava lá na cozinha, os outros filhos estavam, porque os meus primeiros filhos são de um outro casamento, estavam com a mãe, no mesmo condomínio, a gente morava pertinho. E aí eu fui saindo perante o pé e a Clara levantou e sentou na cama. 1 ano e 2 meses, mal falava. E do lado do criado tinha e tem até hoje uma foto minha com a mãe dela. Aí a Clara olhou para o retrato, olhou para mim, colocou a mão no cinto e disse assim: quem é essa mulher? Falei: é sua mãe. E ela fez uma cara assim: minha mãe? Falei: sim. Eu não sei do que você está lembrando, mas agora você é minha filha. É uma paixão. Clara, como é claro o sol, como é claro o dia. Claro que a gente sabia que você viria. Clara, como é claro o sonho, como é claro o amor. Claramente claro, com clara melodia. Um passarinho me contou que você vem pra clarear. Clara voz, é clarabóia revelando a lua. Dá um pouquinho do chamego do teu nívido olhar. Clara vem, que a claridade é sempre toda tua. Clara é uma das minhas 3 músicas mais ouvidas nas redes, nas plataformas de streaming e redes. É um sucesso. No Rio de Janeiro, você não canta Clara, ou reclama. É uma benção isso. Em 2023, por exemplo, Clara, Tudo de Bom, Qualquer Um e outras canções minhas atingiram, no total, vídeos e músicas, eu tive 1.600.000 visualizações nos meus materiais em 2023 e recebi R$ 6,73
2 centavos. Aí você pergunta, por que o artista faz música se não ganha dinheiro? Eu digo, mas artista, se pensasse em dinheiro, não seria artista. Artista faz arte porque sem a arte ele prefere não viver. Eu preferia não viver. Um pouquinho do chamego do teu bem e doce olhar. Claro, bem, que a claridade é sempre toda tua. Claro que com 800 músicas gravadas e mais todo o repertório dos meus amigos espirituais que estão aqui, não estou bem acompanhado de amigos espirituais. Nossa! Depois tem uma brincadeira no show que eu faço, que é, se você quiser vir, massa até no meu material, se você quiser vir aqui no palco, tem que tomar cuidado com os fios e tal, a gente pode brincar de adivinhar se você reconhece quem são as pessoas que estão ali. Aí você vem, fala pra mim, eu digo, acertou, não acertou e tal. Todo lugar a gente vai, a gente tem essas pérolas preciosas. Isso aqui é um pendrive que tem 300 canções. Esse aqui é um pendrive que tem 100 canções, diferente daquele. Tem gente que vende o rim para pagar a conta, né? Eu vendo um coração, que é na verdade um pendrive, que você põe lá no computador, no carro e vai ver a música. Tem também um cartão. Tem gente que o cartão de crédito, a pessoa fica endividada, não fica? Com o meu cartão de crédito, não é um cartão de crédito, é um cartão de música, com 200 canções. Então, 300, 200, 100. Depois a Márcia mostra para vocês. Márcia é minha produtora e um dos amores da minha alma. E o meu livro chama-se Pequenas Palavras. Ele tem um QR Code que leva para 70 vídeos e um QR Code que leva também para 100 músicas. E mais um livro que é um 2 em 1. Tem um audiolivro com o meu grande amigo, Divaldo Franco. Nós fizemos isso juntos, chama Os Caminhos do Amor. Ele fala poesias, eu canto canções. Tem as poesias impressas do livro Lembranças de Outra Vida e também as músicas desse livro. Quer dizer, tem 35, 100, 200, 300 músicas. Você escolhe quando você quer levar, depois a Márcia está lá para vender. Não pode dar, porque isso custa, vende, né? Se você puder. Se não puder, não tem problema nenhum. Porque aprendi com o meu amado Chico Xavier. Isso traz a tranquilidade da alma. Tudo que é seu encontrará um jeito de chegar às suas mãos. E o que não for seu, escorrerá entre os seus dedos ao crescente. É preciso levar a vida com leveza. Entender que o James McCree tem razão. Estamos aqui separados da fonte, precisando reconectar. E a música, a poesia, a arte podem ser uma conexão com aquilo que nos transcende. Eu disse que quando você canta, você articula 272 áreas do cérebro. Não foi em vão que eu disse, é porque eu vi que vocês gostam de cantar e cantam bem. Mas eu quis trazer as minhas canções, uma ou outra que você conhecesse. Mas eu vou encerrar cantando uma canção que você não conhece, mas que é uma canção fácil. Eu pedi para vocês sentarem pertinho, não foi à toa, não. Também tinha um motivo. Antes de cantar essa canção, eu conto a história final de hoje. É uma história curta e verdadeira. É a história do soldado que era mormon. Uma das minhas filhas, a Alcione, a mais velha, que mora nos Estados Unidos, é mormon, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É um barato porque eles guardam comida esperando o Apocalipse. Bem diferente do que a gente é capaz de entender e acreditar. Mas faz tão bem a ela, a igreja mormon, ao marido, aos filhos. Eu tenho 5 netos. Alcione. Eu tenho Alcione, Gabriela, Francisco, Clara e Antônio. Meus filhos, meus tesouros. De 3 mulheres diferentes, que se dão muito bem. Porque não posso sair todo mundo falando de amor se as pessoas que eu amo não se dão bem entre elas. Porque família é circunstancial. A verdadeira família é espiritual. Eu te pergunto, o que você vai ser de quem você ama depois dessa vida? No infinito. Irmão. E se você não souber ser irmão desde aqui, não saberá ser irmão em lugar nenhum.
É a história daquele soldado mormon que se recusava a matar. Então, em vez de ir para a guerra para matar, ele trabalhava como patioleiro, carregando os feridos. E fez um grande amigo, desde antes da guerra, foi com ele, e os dois trabalhavam assim. Numa determinada batalha, o amigo dele ficou para trás. Quando ele se deu conta, estava no acampamento e o amigo lá, no lugar das bombas, estavam caindo, os tiros ecoando e os alemães avançando. Então ele corre para o capitão e diz: capitão, meu amigo ficou para trás, eu preciso ir lá buscar meu amigo. O capitão diz: ele já deve estar morto, deixa lá o fogo. Não posso autorizar que você volte lá, mas eu vou, capitão. Se você for, vai para a corte marcial. Eu vou para a corte marcial, mas não deixe meu amigo para trás, capitão. Desobedece, capitão, e vai buscar o amigo. E o capitão diz: ele já está morto, você vai se dar mal. Algum tempo depois, ele volta com o amigo nos braços, morto. Deposita o corpo do amigo numa maca, e o capitão me diz: não vou nem me mandar para a corte marcial, porque seu castigo já é suficiente. Expor-se ao perigo, para nada. Eu disse que ele estava morto. Não, capitão, ele não estava morto quando eu cheguei lá. Ele estava vivo e teve tempo de me olhar nos olhos e dizer: eu tinha certeza que você viria. Quem você, em hipótese nenhuma, deixaria para trás na sua caminhada da vida? São essas pessoas para quem a gente deve apenas e tão somente oferecer ternura, sem exigir nada em troca. Amar as pessoas do jeitinho que elas são, que é o único jeito possível. Essa canção se chama Paraíso. É o movimento final do espetáculo, aliás, depois vem o epílogo do espetáculo de Chico Xavier. E dá para você cantar junto, mas não é só cantar não, é para se expressar junto. Porque o Chico, como eu, acredita que o amor é que vai fazer com que a humanidade viva no paraíso da Terra. E a humanidade pode estar em qualquer planeta do universo. Sem amor, será sempre um inferno. Sem a capacidade de perdoar, sem escolher o bem e a paz. Então ela diz assim, ó: meu coração na palma da mão, teu coração na minha canção. Bem fácil, tá? Só que assim, ó, você diz meu coração e põe a mão no coração, vai. Meu coração. Aí quando você disser na palma da mão, você estica o outro braço. Na palma da mão. Aí quando você disser o teu coração, você põe as duas mãos para frente. Teu coração. Isso. Aí você vai terminar dizendo na minha canção. E aí você dá a mão para quem está do lado. Na minha canção. Mas tem que cantar para valer, tá bom? Lembra? 272 áreas cerebrais, sua chance de ficar mais inteligente. Vai, vamos lá. Meu coração. Na palma da mão. E o teu coração. Teu coração. Na minha canção. Na minha canção. Entendeu? Então a canção está assim, ó. Vejo um tempo que ainda virá, sem sofrimento, maldade ou tristeza, o pão sobre a mesa, janelas abertas pro sol entrar, pra gente voar. Vejo um caminho
esperança